Antes de começar, eu acho que a gente precisa dar um contexto geral aqui, porque a gente tem duas pessoas que são, assim, tem um currículo super extenso, eu até peço licença para ler. Ela é futurista, palestrante e consultora especialista no comportamento do consumidor e um dos principais nomes do futurismo do Brasil e da América Latina. A Daniela ela é formada em tecnologia e futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém e pós-graduada em Cool-Hunting e Trends da Universidade de Barcelona. Ela também foi diretora do Consumer Insights e Tendências da Box 1824 e manager de Consumer Insights da Nike, além de professora do Cool-Hunting de futurismo na Universidade SPM de São Paulo. E ela também é CEO e fundadora da Future, que é uma empresa líder em previsão e estratégia para líderes e organizações. Então, apresentação feita aqui da Daniela. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Coitado, gente. Fazer tudo. Parabéns. E agora apresentando Eduardo Ibrahim, né? Ele é executivo e empreendedor com passagens pelas indústrias de energia, transporte, saúde, tecnologia e finanças. Só faltou música aqui, hein, mano? É que essa eu não botei no currículo, mas tem. Esse é óbvio que eu tô ligado, né? Tá certo. Bom, o Eduardo ele se tornou expert da Singularity University, que é um programa de inovação mais procurado do mundo, que foi criado lá no campus da NASA. Ele também é autor do livro Economia Exponencial, que é a maior referência do... Na verdade, o Eduardo é a maior referência do assunto aqui no Brasil. E ele também é um TED Speaker. Poxa vida, rapaz... Quero ver um próximo TED, você me convida também. E professor convidado da Escola de Economia de São Paulo e alumno da Harvard Business School. Ele palestrou também para públicos de grandes empresas como Google, Amazon, Cielo, Yahoo, Bayer e Microsoft. Rapaziada, o currículo desses dois aqui, pesadíssimo, pesadíssimo. Só a Binance mesmo para trazer uma galera tão bacana aqui. E para começar o nosso painel, vou dirigir primeiro para a Daniela a pergunta que eu... Primeiro de tudo, eu queria que você desse um norte para a galera e explicasse o que é o futurismo e depois que você explicasse também sobre os tipos de futuro e o papel da ética dentro disso tudo que a gente está vivendo aqui. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou mega entusiasta tanto de cripto, obviamente, quanto tanto da Binance e desse assunto, principalmente de descentralização. Acho que, para mim, é o assunto essencial para a gente falar de futuro, sem dúvida nenhuma. O que é futurismo? Futurismo é basicamente... Tem diversas formas de você fazer e falar de futurismo, mas basicamente é você estudar o comportamento das pessoas, tecnologia, e aí você consegue traçar cenários possíveis de futuro do que pode acontecer. Então, você faz cenários diferentes em cima de tudo que você estiver estudando, de possibilidades. Então, basicamente, o que significa isso para empresas ou para startups, organizações? Significa que não existe só um plano, né, de futuro. Significa que eu tenho que estar preparada para o plano A, B, C, D. E se as empresas tivessem essa consciência, o Covid não teria pego nenhuma delas de surpresa. A gente fala de trabalho remoto há 5, 6, 7 anos. A gente fala de educação à distância há 5, 6, 7 anos. A gente fala do varejo se desmaterializar, ou seja, não precisar mais de loja física há muitos anos. E, de repente, veio o Covid, todo mundo foi pego de surpresa e tudo, enfim, desestabilizou. Não precisaria ser assim. Isso com várias coisas. Então, falar de futurismo é a gente se preparar para o futuro, tendo em vista diversas possibilidades do que pode acontecer, estudando tanto o comportamento das pessoas quanto as novas tecnologias que vão aparecer. E aí, você me perguntou também de tipos de futuro, né? Isso. E eu acho que é um assunto bem interessante para a gente trazer para cá, porque a gente fala geralmente que tem 3 tipos de futuro, né? Então, tem o futuro próximo, que é hoje, amanhã, um ano, que é geralmente esse futuro que está todo mundo pensando e é mais óbvio, né? A gente é mais tangível. Tem o que a gente chama de futuro, e a gente está falando mais ou menos 5, 10 anos, uma coisa assim, ou seja, já está mais adiantado. E a gente fala de superfuturo, que a gente está falando de 20 anos, 50 anos. Né? Quando a gente estuda tecnologia, a gente já consegue fazer cenários possíveis de até 50 anos, 5 a 50 anos. E acho que o interessante para o assunto daqui é que governos e instituições e marcas e empresas sempre estão pensando em futuro próximo. Então, basicamente, para eles, ano que vem já é futuro. É uma loucura pensar nisso. Assim, o futuro a gente vai fazer isso depois. E o depois é ano que vem, ou seja, já é o que está rolando, não é um futuro, basicamente. Né? Já está mais do que sabido. E quando a gente fala de criptos ou do assunto que a gente está trazendo aqui, a gente está, pelo menos, falando de futuro, ou seja, 5, 10 anos. E é por isso que rola, então, essas crises todas. Né? Então, a gente está falando de uma coisa... Vocês são visionários, já estão olhando uma coisa que vai explodir daqui... Explodir mesmo, eu sei que já está acontecendo, mas explodir e virar uma coisa mais para todo mundo daqui a uns 5, 10 anos.
e as empresas estão tentando segurar ali o que elas conhecem de eu não preciso me adiantar, não preciso mexer em muita coisa, principalmente o governo, imagina tudo que tem que ser reestruturado para isso acontecer. Então, a crise acontece exatamente aí, e aí o Felipe precisa fazer essa intermediação, né, de futuro próximo com futuro para tudo isso se estabelecer e a gente conseguir fazer isso perdurar. Então, é mais ou menos essa a confusão, eu acho, né, entre os futuros e, enfim, legislações e grandes inovações. Essa é a dor que elas sempre percorrem, né? Legal. E você falando sobre isso, sobre uma certa resistência, eu lembro até há muito tempo atrás que a indústria da música também ela foi bastante relutante em mudar o modelo de negócio da venda do CD físico para o digital. E isso assim deu um baita de um atraso no mercado como um todo, então dá para fazer esse paralelo. Mas, Daniela, continuando com você, tá? Quais são as mudanças mentais, né, os shift points que a gente precisa ter para conseguir sobreviver, né, a esse futuro em meio de tantas mudanças aí que a gente está vivendo atualmente? Total. Acho que a primeira coisa, antes de mais nada, é aceitar que a gente não sabe nada, né? Então, aceitar que está tudo mudando sempre, todo dia, constantemente. Beleza, não sei nada, então todo dia eu vou me dispor a aprender alguma coisa. Eu acho que só isso já faz com que a gente esteja na frente de um monte de gente, porque a grande maioria das pessoas é muito fixa, né? Eu acredito que é assim, eu não vou mudar, eu não preciso mudar, sempre foi assim. Não funciona mais. Agora, com a tecnologia do jeito que tem, exponencial, como a gente vai trazer aqui com uma maneira mais totalmente especialista, não tem mais como a gente pensar nisso. Mas acho que eu gosto de trazer 4 tipos de pensamento que eu acho que são interessantes da gente começar a fazer. Acho que o primeiro é do individual para o coletivo. O individual é como a gente sempre aprendeu tudo na nossa vida, né? A gente sempre pensou na gente primeiro, no nosso umbigo, a minha carreira, o meu salário, o meu apartamento, o meu carro, a minha família, a minha saúde. Cara, não tem mais isso, não é mais sustentável a gente pensar dessa maneira, né? Se efetivamente todo mundo aqui não se unir, cara, acabou o planeta com o aquecimento global, acabou, a gente vai cair em todas as grandes questões que efetivamente talvez a gente nem exista mais como seres humanos daqui a pouco. Então a gente precisa entrar nessa visão do coletivo. E isso é muito forte, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala que vocês estão falando de vocês são uma comunidade, vocês estão falando de uma tecnologia que é descentralizada, vocês estão falando de confiança, é 100% em cima disso que esse novo coletivo está falando. É uma economia de confiança e é as pessoas efetivamente confiando mais em outras pessoas do que em grandes instituições, né? Então a gente transfere o poder, transfere a confiança de grandes instituições em pessoas. Por isso que eu acho tão interessante a cripto e todas essas tecnologias que trazem essa descentralização e essa confiança de peer-to-peer, efetivamente. Então acho que e não importa se eu sei quem é ou não é, mas eu tenho ou a minha confiança é validada através de tecnologias, né? Então, eu acho isso bem interessante. O segundo deles, acho que é de uma realidade para algumas realidades. Vocês vão escutar no próximo painel sobre metaverso e tal. Então, efetivamente, não tem como a gente falar mais sobre a gente viver em uma única realidade. Não faz sentido nenhum. Provavelmente, daqui a uns 10, 20 anos, as pessoas vão ver, sei lá, metade do tempo em outra realidade, né, imersos ali em algum outro mundo, metade aqui, gastar metade do meu dinheiro lá, gastar metade do meu dinheiro aqui. Então, a gente realmente tem que mudar a nossa cabeça de uma realidade para diversas realidades ao mesmo tempo e coisas acontecendo junto. Acho que depois da terceira, a gente tem que, né, eu vou te deixar falar mais sobre ela, mas é a gente parar de pensar de uma forma linear e passar a entender a exponencialidade, coisas crescendo muito mais rápido, tecnologias que parecem que estão começando devagar, mas de repente elas explodem e transformam completamente o mercado, transformam o mundo. Então, como é que a gente acompanha esse passo? É difícil para a gente, né? A gente é ser humano, mas a gente vai começar a entender um pouco mais essa lógica e se aproveitar de tudo isso para a gente conseguir, enfim, se dar bem, crescer, ampliar, mudar e etc., pensar em novos negócios, empresas. E acho que o último é quando a gente para de pensar de uma maneira de escassez e entra em abundância. Isso é totalmente singularity, né? Isso significa que a gente para de reter as coisas, de guardar as coisas, de ter medo que as coisas vão ficar piores. A gente acredita que existe coisas e tecnologias suficientes para resolver todos os problemas da humanidade hoje já no mundo. Se não existe, elas vão ser criadas. A gente só precisa deixar que elas existam. O que acontece hoje é que já existe um monte de tecnologia, um monte. Literalmente, em Israel, por exemplo, tem uma tecnologia que reutiliza 80% da água. Israel é um deserto. Não falta água de jeito nenhum lá. Foi lá que eu fui conseguir estudar até futurismo, etc. Ou seja, eu adoro esse assunto. Então, eles têm uma tecnologia que reutiliza 80% da água. Cara, como é que a gente não está usando isso no norte do país, no Nordeste, na África, para salvar a vida de uma galera? Cara, porque não interessa um monte de gente. Não interessa.
Ou seja, o problema não é a tecnologia e nem o que ela pode alcançar, ou seja, ela existe, ela pode chegar em todo mundo. O problema é toda a parte legal e a parte de interesses, né? Então, se a gente entender o coletivo como uma parte de passar por esses interesses, essas coisas que seguram o nosso desenvolvimento, a gente conseguiria usar essa abundância de coisas que existem para que todo mundo pudesse ter acesso a um monte de coisa, democratizar um monte de acesso à tecnologia, à água, educação, saúde, enfim, todas as coisas básicas que a gente precisa, né? Então, acho que são uns 4, são esses aí. Perfeito, Daniela. E agora eu vou passar uma pergunta para os dois, e começando também com a resposta do Eduardo. A gente sabe que até pouco tempo atrás, né, pensar em inovação não era uma missão de todos nós, né, porque sempre existiu ali pesquisa, desenvolvimento, indústrias de ponta, que sempre, né, direcionaram a humanidade aí nesses caminhos. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, todos nós temos a possibilidade, né, e a necessidade de enxergar, né, esses cenários e futuros em comum. Para vocês, começando com a resposta do Eduardo, tá? Como que a blockchain viabiliza para que todos nós sejamos co-criadores do nosso amanhã? Excelente pergunta e obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a gente sabe, como até a Daniela já fez uma ótima introdução aqui, que o mundo hoje cresce de maneira exponencial porque começa a rodar em base tecnológica. E normalmente o que a gente não percebe é que não se trata só da tecnologia dentro das empresas, mas sim do modelo de mundo que a gente desenhou, que é um modelo de mundo que é preparado para um mundo analógico, né, um mundo industrial. E agora a gente está vivendo uma revolução tecnológica que esse modelo de mundo, que é o modelo econômico que a gente segue, não está preparado para isso. Então a gente está vivendo uma transição de modelos, né, do modelo industrial para o modelo de base tecnológica, que eu chamo no livro de economia exponencial, e a blockchain, na verdade, vai ser o motor da confiança do mundo, né? Teve uma capa da The Economist de 2015 que mostra como se fossem as engrenagens de um motor, né, e o blockchain sendo o grande motor da confiança. Então, esse aqui é o ponto. A gente tem um gap hoje analógico para fazer modelos econômicos, e quando a gente fala em modelos econômicos, a gente está falando de modelo de negócio, está falando de modelo de distribuição de riqueza, está falando em modelo de trabalho. Então, tudo que a gente desenha de economia impacta na nossa vida. E se a gente desenha uma economia que ela é analógica e a gente ainda não aproveita todo o potencial da tecnologia, significa que a gente está atrasando essa transição, né? Então, quando a gente olha o blockchain, quando a gente tem discussões sobre se é um modelo de escassez ou se é um modelo de abundância, é porque existe o que a gente chama na economia de assimetria de informação. A informação ela não chega de forma confiável do outro lado. E aí você, tendo desconfiança entre agentes econômicos, você faz negócios da maneira mais difícil, que é o quê? Aquela competição cega. Uhum. Então, quando você cria um mecanismo de confiança, e a gente está falando aqui em cocriação hoje, eu acho que o blockchain tá por trás disso tudo. A gente começa a olhar para os modelos com mais informação, sem essa simetria, para entender que tanto a competição quanto a colaboração, elas têm o seu lugar na economia. E quando você junta esses dois modelos, a abundância que existe no mundo, ela se torna ainda maior, o planeta se torna mais rico, as populações de todos os países se tornam mais ricos e tudo se torna mais democratizado, mais acessível. E, na minha visão, o blockchain vai ser, assim como a The Economist mostrou já, vai ser o grande motor disso tudo. Bacana. A gente está falando de uma tecnologia que, às vezes, as pessoas elas consideram que ela é só para a criptoeconomia, né? Para, de fato, você, né, transacionar valor, você guardar ali algum ativo por um longo prazo, para pegar uma valorização. Mas a blockchain, a gente sabe que é uma estrutura, uma tecnologia que propicia a transparência dentro do supply chain, até na cadeia de saúde. Então, ela tem diversas aplicações além daquela na economia. Então, realmente, o que você falou da parte da concorrência faz com que o mercado... E é engraçado falar do valor total, né, de capitalização de mercado. Eu acho que o maior valor que existe hoje no mercado de cripto não é necessariamente só o dinheiro que existe nele, e sim o capital intelectual das pessoas que estão por trás ali no desenvolvimento, porque isso com certeza vai fazer bastante diferença. Queria ouvir da Daniela a opinião dela sobre esse tópico.
Eu acho que o Edu falou super bem. Eu acho que, para mim, o blockchain ele é basicamente para trazer transparência em todas as transações. E ele é meio um Big Brother, assim, né? Quando você sabe que você está observando, você não faz merda, né? Então, eu acho que ele é meio isso. Todo mundo está vendo. Ele funciona como todo mundo está vendo todas as etapas, então não adianta você... Eu acho que ele serve também para corrigir um pouco, enfim, do que existe na humanidade aí de mau caratismo, infelizmente, né? Ou seja, a gente é uma tecnologia que acaba corrigindo isso, já que está todo mundo sendo observado também, então você não quer ser... Enfim, você tem que ser transparente, você não pode ser pego, né, com aquilo. Então, eu acho que faz sentido, né? A gente vê que é difícil, a gente tem tantos anos e a gente olha para, por exemplo, enfim, instituições diversas em diversos países e é difícil. Geralmente, o que acontece dentro delas que dá ruim é por causa de alguma coisa humana, né? Alguma, enfim, mentira humana, alguma, enfim, trapaça, algo nesse sentido. Então, eu acho interessante uma tecnologia que consegue tirar esse erro da equação também. Sim, porque ela é toda pública, né? Então, assim, você consegue conferir e também tem a questão da imutabilidade. Quando você, né, indexa ali uma informação no novo bloco, você sabe a força computacional, o esforço que é, que até desanima algum malfeitor a tentar corromper a blockchain. E aí, seguindo adiante novamente para vocês dois, na década de 90, né, as grandes emissoras de televisão, elas não acreditavam que os próprios usuários poderiam produzir os seus conteúdos, né? E aí corta a cena para 2023, a gente chegou aí numa marca do YouTube com cerca de 500 horas de conteúdo sendo publicados a cada minuto e com uma faixa aí de mais ou menos 1,9 bilhões de usuários, ou seja, a gente tem aí uma adoção gigantesca. Eu queria saber de vocês, lembrando que 1,9 bilhões de pessoas que usam o YouTube significa ali literalmente 1/3 de toda a internet conectada ali consumindo conteúdos, então tem bastante relevância. E aí, seguindo nessa direção, né? Por que vocês acham que ainda tem muita gente que não acredita nessa disrupção e que acredita que o mercado financeiro tradicional é, de fato, a única solução? E quais são os catalisadores que vão ajudar a virar essa chave de uma vez, assim, a botar na cabeça da galera que realmente a gente tem uma outra opção na economia? Queria começar agora, dessa vez, com a Daniela, por favor. São várias perguntas, né? Eu acho que mudança é sempre bem difícil da gente aceitar e eu acho que não é também eu não acreditar, eu acho que eu não quero mexer. No game atual, eu tenho uma certa posição, eu ganho um certo dinheiro, eu não quero perder esse dinheiro. Se eu aceitar que tem outra, eu tenho que mudar e transformar uma empresa completamente. As empresas mais tradicionais e que mais fazem dinheiro não vão ser os mais que vão fazer dinheiro e etc. Então, eu acho que não é tanto uma crença, eu acho que é mais assim, eu vou segurar esse negócio aqui o quanto eu puder, né? Uhum. Mas eu acho que o interessante é isso, é que quando as pessoas fazem a força para que aquilo aconteça, isso foi com grande parte das inovações, os patinetes, o Uber, enfim, tudo que a gente tiver, quando as pessoas fazem essa força, não tem jeito, a gente empurra aquela inovação, ela vai acontecer e ela vai tirar da frente qualquer outra instituição que estiver lá, seja uma empresa, seja um banco, seja um financeiro, seja uma gigante da mídia. Por isso que eu acho importante a coisa do coletivo, né? Eu gosto muito daquela frase da Primavera Árabe: "The power of the people is greater than the people in power", ou seja, o poder das pessoas é muito maior que o poder das pessoas no poder. E a gente viu isso bem recentemente, nem um mês atrás, e a gente efetivamente vai continuar vendo isso com todas as inovações, na minha opinião. Se a gente estiver por trás delas, a gente empurrar elas, não tem people in power, ou seja, não tem pessoas poderosas o suficientes, ricas o suficientes, que vão segurar a inovação de acontecer se as pessoas empurrarem ela para frente. Então, para mim é isso, vamos seguir empurrando, sem desistir, sem baixar a cabeça, que elas vão acontecer. Elas têm que acontecer. Não estou nem dizendo que todas são ótimas e nem que todas não são, mas eu sou a favor das mudanças acontecerem. E depois a gente vai vendo o que acontece. Mas eu acho que do jeito que está, não faz muito sentido as coisas ficarem paradinhas, né? Se ela hoje a gente deixa muito pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. Então, certamente, com essa distribuição atual de dinheiro, não está fazendo sentido o rumo que o capitalismo tomou. Então, para mim, a gente tem que empurrar para mudanças, né? Para a gente ressignificar como está tudo isso. É que, de fato, quando vem uma tecnologia como a gente tem visto da blockchain, basicamente ela é inevitável, só uma questão de tempo, né, para a gente ter a adoção e entendimento da grande massa. Eu queria também ouvir sua opinião, Eduardo, sobre esse tópico. Eu acho essa comparação da TV e o YouTube ótima também, mas eu acho que a gente também pode pensar na própria internet, no surgimento, né, nos anos 90. Eu lembro de uma entrevista do Bill Gates no David Letterman, que ele estava dizendo para as pessoas o que era a internet, e o David Letterman estava comparando com o rádio, porque você podia transmitir jogos de futebol americano ali no início
dos anos 90. Então, quando você tem uma tecnologia que ela é muito nova para o momento, né, as pessoas ainda não entendem, a primeira reação é você fazer uma comparação com algo que você já conhece. E aí essa analogia, normalmente com algo que você já conhece, ela vai limitar o teu entendimento do que está acontecendo. Eu acho que também no início da internet, muitas empresas foram resistentes a criar lojas online, e eu acho que isso hoje acontece um pouco com o mercado financeiro, né? Trazendo agora para hoje e para a Web3, isso está acontecendo com o mercado financeiro. As empresas que estão entrando agora, elas são como a Amazon, que foi para a internet antes de todo mundo e fazer varejo online, enquanto os tradicionais estavam ali resistindo. Só que eu acho também que a gente aprendeu um pouco com isso, e as próprias empresas aprenderam com essa evolução tecnológica dos últimos 30 anos que a gente está vivendo. Então, eu vejo que essa mudança está mais rápida. Eu trabalho com alguns bancos, né, e praticamente todos hoje, os grandes bancos no Brasil, eles têm algum projeto de Web3, de tokenização. Então, ninguém quer ficar mais de fora disso, né? Não quer deixar acontecer o que aconteceu no passado, que muitas empresas sumiram porque não tinha inovação no core business, né? Que esse aqui é o ponto fundamental. A gente, na economia, de novo, aqui na modelagem econômica, a gente sempre colocou a economia como um fator externo, o que a gente chama de uma variável exógena, né, ao modelo, porque você não consegue modelar a inovação porque ela tem um fator de aleatoriedade. Você não sabe quando a inovação vai acontecer. Então, como que você coloca isso numa equação matemática? Então, a gente fez modelos de economia, modelos de negócio, considerando que a inovação está fora do negócio, está fora do modelo. E agora a gente está entendendo que a inovação faz parte do modelo de negócio. É do core business das empresas isso. Então, quando você entende isso, uma tecnologia nova que surge, ela já é olhada de uma maneira diferente pelas companhias. Então, o catalisador, que eu acho que foi o final da sua pergunta, eu acho que é isso, é a inovação no core business. Quando você tem isso, você entende o que é cripto, você entende o que é Web3, você entende o poder da blockchain para a economia mundial, para a distribuição de riqueza, para a democratização de serviços, e aí a gente começa a enxergar um mundo diferente do que a gente viu até agora. Com certeza, e eu tenho vários amigos também que são do mercado financeiro tradicional que sempre torceram o nariz por não entender de fato como, né, o criptomercado ele funciona. E aí você consegue ver também, eu vejo muito isso, né, grandes instituições bancárias super conhecidas, até mesmo o maior banco, né, estatal brasileiro, contratando aí cerca de 2.000 funcionários com capacidade de estruturação em blockchain. Então, a gente está nessa fase, né, no momento de baixa, que as empresas, ao meu ver, né, que elas começam a se preparar realmente para o próximo ciclo e elas ficarem, de fato, atualizadas ali com o nosso mercado. É o inevitável, né, como uma opinião, assim, se eu puder dar. E aí, também direcionando a pergunta para vocês dois, tá? O escritor William Gibson diz que o futuro já chegou, ele só não está funcionando, ele só não está uniformemente distribuído. Para vocês, quais grandes problemas da humanidade a tecnologia blockchain, criptomoedas, metaverso e Web3 ajudam a desbloquear e proporcionar uma abundância para todos? Como que vocês acham que esse advento... Sua vez. A gentileza sempre prevalece aqui. Como que vocês acham que tudo isso que está acontecendo, né, no universo cripto pode ajudar aí a humanidade aí nos próximos anos? Eu acho que o fator principal é a descentralização, né? A descentralização da decisão, do poder, que acaba proporcionando que mais pessoas entrem no mercado financeiro. A gente fala muito em desbancarização, né? Isso, obviamente, os próprios bancos já trabalham para diminuir isso, mas quando você fala numa tecnologia que está descentralizada, que um programador pode fazer uma instância aqui num GitHub e conectar numa blockchain da Binance e criar uma carteira, uma solução que talvez vá permitir que uma comunidade que hoje não tem acesso a banco, acesso a serviços financeiros, possa ter, você está criando uma revolução social enorme ali dentro, né? Eu tive no programa global da Singularity, no Vale do Silício, no ano passado,
e palestrando lá, e eu conheci um cara que era aluno, né, lá. Normalmente a gente junta 100 executivos, e lá são executivos do mundo inteiro. Esse cara era da Turquia, e ele me contou uma história. Ele gerencia um family office, né, várias empresas da família dele, e a Turquia, talvez alguns de vocês saibam, sofreu um processo de hiperinflação nos últimos anos, e esse cara estava vendo o patrimônio da família dele sumir. Desaparecer. E aí, o que salvou ele, nas palavras dele, foi transferir, né, converter para Bitcoin, e conseguir tirar o dinheiro da Turquia, e fugir da hiperinflação da Turquia. Então, assim, era uma coisa inimaginável antigamente, porque o poder, né, desse tipo de transação financeira estava com o governo, exclusivamente. Isso já não é mais assim, né? O Bitcoin foi a ponta do iceberg, e agora a gente tem um monte de soluções de descentralização, de finanças descentralizadas, permitindo que as pessoas criem soluções como essa para fugir de hiperinflação, e soluções que dão mais acessos democráticos para que pessoas que não têm acesso ao mercado financeiro comecem a acessar. Então, acho que isso é a grande revolução por trás desse movimento todo. E fazendo um paralelo do que você falou, a gente tem até um dado interessante, porém triste, né? Que até onde eu tinha visto ali, a inflação acumulada na Argentina estava cerca de 88%, isso até outubro. Galera, já imaginou vocês chegarem no mercado e aí vocês vão comprar ali o mesmo item que vocês compraram um ano atrás, você pagar basicamente o dobro? Então é isso exatamente que está acontecendo na Argentina, e até o Alberto Fernandes, que é o presidente da Argentina, sugeriu para a população que talvez, né, transformar pesos em Bitcoin seria uma maneira mais efetiva para a população fugir da própria inflação e da desvalorização da moeda do país. Olha que coisa maluca, né? Como, né, o universo cripto está proporcionando aí a vários países que tiveram políticas monetárias muito mal conduzidas ao longo de várias e várias décadas a proteger aí os ativos dos seus cidadãos. Daniela, eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião quanto a isso. Eu acho que o Edu falou bastante sobre acesso. Eu acho que acesso é uma das principais palavras, porque acho que a gente muda os valores das coisas, né? Antes a gente está falando só de um dinheiro que está atrelado a um valor, que ele é dado por quanto ele é impresso, pelo ouro e tudo mais, e aqui a gente está falando de novos valores. Eu posso criar uma cripto amanhã e o Musk vai dar um tweet, essa porra vai explodir e ela vale muito. Então, é muito legal quando qualquer pessoa pode criar o valor, que eu acho que essa é a novidade. Antes era só o governo que podia criar valor, e agora a gente pode criar valor de outros lugares, né? Então, eu acho que isso é talvez a maior revolução, e eu acho que a gente torna, ao invés das pessoas estarem tão presas aos países delas, talvez isso seja a tecnologia que está impulsionando verdadeiramente a gente ser global, né? A tal da globalização, ele efetivamente me faz ser global. E depois eu fico até pensando, né? Para mim faz muito sentido uma cripto ela virar o dinheiro universal. Eu não vejo sentido para bancos centrais mais daqui para frente. Então, talvez a gente tenha um dinheiro do mundo, né? E eu acho que aí, esse é um caminho para mim quando a gente começa a falar de cripto e mudança de valores, que é esse caminho para a gente ser literalmente cidadão global e circular muito mais livremente, meu dinheiro circular livremente, porque é um parto a gente conseguir fazer meu dinheiro mudar de país hoje em dia, né? Então eu sinto que esse é o grande passo que a cripto está dando também, mudança de valores, né? O que é criar valor em cima de o que tem valor, o que vale dinheiro, e impulsionar para as pessoas efetivamente serem cidadãos globais, né, do mundo e não de países mais. Acho que a gente vai extrapolar nossas fronteiras. Perfeito. Agora, uma pergunta direcionada para o Eduardo. A gente tem visto aí que a Web3 está literalmente reinventando a maneira como a gente interage com a internet, né, e também recompensando de forma descentralizada os seus usuários, não só, né, as grandes empresas. Além disso, né, do que a gente falando da Web3, ela dá para a gente mais controle sobre os dados e a identidade visual, a identidade pessoal, digital das pessoas, né? E eu queria que você contasse para a gente, Eduardo, como que você vê a Web3, né, como que a gente pode aproveitar melhor esse universo que está se formando, porque literalmente está existindo uma fusão, né, da Web 2 com a Web 3 e também com a implementação de vários aplicativos descentralizados. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como você vê aí essa parte da adoção da Web 3. Tá, eu tento resumir essa história de Web 3, né, dizendo que é web rodando na blockchain. Acho que é a maneira mais fácil de entender isso. E quando a gente fala 2 ou 3, fica meio confuso de pensar o que está de cada lado. Eu acho que
o Web 2, né, quando eu penso nisso, está muito ligado aos aplicativos, interação, UX, etc., que a gente já evoluiu espetacularmente, né, e tudo funciona muito bem hoje em dia. Eu vou contar até um segredo aqui. Eu programei para Netscape e era um horror fazer JavaScript para Netscape, né? Já entrego um pouco a idade aqui. E hoje em dia é tudo muito fácil, né? Para você fazer visual e a interação com o usuário. Agora, a grande diferença com a Web3 é que a gente vai ter toda essa interação rodando em um modelo baseado em transações descentralizadas, em confiança, baseado em criptografia, que é o que a blockchain proporciona. E com isso você cria soluções de mudar o modelo de trabalho, o modelo de formação de organizações, né? A gente está falando hoje em dia em DAOs aqui, e organizações descentralizadas que criam incentivos diferentes ao trabalho colaborativo, que é o que a gente, né, foi falando aqui. A gente vive um modelo analógico baseado em competição, e agora a gente tem uma tecnologia que proporciona que eu coloque um valor ali dentro e esse valor seja aproveitado por você, pela Dani, e cada um seja remunerado pela aquela contribuição, e a gente esteja buscando um propósito comum, que normalmente por trás de uma DAO tem sempre um propósito comum ali. Então isso é uma relação muito diferente do que a gente está acostumado com a economia atual, né? Que quem gosta aí dos escritores de economia, né, o Adam Smith, falando que o papel social de qualquer empresa é gerar lucro. E hoje em dia isso soa quase como um palavrão no ouvido das pessoas. Mas é assim que a gente escreveu o modelo de economia nos últimos 2 séculos. Isso é fato. Quando a gente resiste e diz assim, mas o decisor não tem interesse de melhorar, o cara tem na cabeça dele um modelo econômico que está enraizado. Então, ou você traz para ele uma nova proposta com novos incentivos, e eu acho que a tecnologia blockchain é essa grande base para mostrar essa proposta nova de um novo modelo econômico com novos incentivos, ou ele vai continuar fazendo do jeito que ele sempre fez. Eu vi aqui a palestra sobre regulamentação também, gostei da analogia do carro, né, que é importante você ditar as regras. Eu acho que quando a gente pensa na tecnologia, na infraestrutura tecnológica, ela já cria as regras automaticamente do jogo. Então, a blockchain rodando por trás da web, na Web3, né, ela já tem as regras do jogo. Então, as empresas elas vão aos poucos entrando ali, porque as comunidades, as DAOs, já estão mostrando uma maneira nova, diferente de fazer uma economia melhor. Maravilha. Você tem algum comentário, Daniela? Não, tá perfeito. Falou super bem explicado, acho que a galera entendeu super bem. Eduardo, ainda, né, dirigindo a pergunta a você, a gente sabe que você é um estudioso e praticante do Exonomics, que é a economia exponencial. Você consegue explicar para a gente sobre esse conceito e também o papel das novas tecnologias para resgatar a humanização da própria economia em si? Excelente. Porque quando a gente fala de tecnologia e o ser humano, né, a humanização parece que são coisas distantes, né? E, bom, primeiro a gente precisa entender, né, esse movimento exponencial, essa palavra que virou um buzzword aí nos últimos anos, mas das minhas pesquisas, né, o que eu vejo é que isso começou em 2008 com a Singularity University nos Estados Unidos, né? Ali começou a ser popularizado, né? O conceito de exponencialidade ele é matemático, né? Não tem o que explicar, é aquele expoente, a gente esquece, né, pessoal, do colégio, mas o expoente que gera o efeito exponencial. E a gente começou a observar que os computadores, através dos transistores, da diminuição do tamanho dos transistores, eles dobravam de capacidade a cada 18 meses em média. Isso começou nos computadores. Aí a gente começou a perceber que a inteligência artificial, junto com os modelos, começava a dobrar não em 18, mas em 4 meses de capacidade. E aí a gente começou a perceber que a produção das fábricas começam a enxergar um efeito que a gente chama de autoprodução. Ou seja, você tem menos capital e você tem menos trabalho dentro das fábricas e as fábricas produzem muito mais. Então, o modelo clássico de economia que a gente conhece, a gente obrigatoriamente tem 2 variáveis, as mais importantes, capital e trabalho. Se você tem uma autoprodução, você necessita cada vez menos de trabalho e cada vez menos de capital para produzir mais. E por quê
por que você precisa disso. Por que isso acontece, né? Porque você tem esse efeito da tecnologia exponencial afetando a produção da economia. Eu peguei um gráfico, que está no meu livro também, que faz um corte dos últimos 60 anos de crescimento do Brasil. De 90 até hoje e de 60 a 90. De 60 a 90, o Brasil cresceu em média 1% a mais do que o resto do mundo. Então, a gente ia bem no mundo industrial, a gente crescia mais. De 90 para cá, que a gente pode considerar o início da revolução tecnológica, a gente passou a crescer 0,6 a menos do que a média mundial. E aí, essa figura está no livro, tem uma boca de jacaré crescendo, em termos de criação de PIB no Brasil e PIB no resto do mundo. E essa boca de jacaré é justamente por causa do efeito exponencial na economia. Porque todo ano que você deixa de acumular riqueza, é o expoente, pessoal, né? O expoente matemático que deixa de existir. Então, é menos riqueza que você tem para criar mais riqueza no ano seguinte. Então, por isso que o gráfico faz assim, ó. E qual é o trabalho do mundo agora? Não é só do Brasil. É acompanhar essa revolução tecnológica para você fazer com que essa curva entre na mesma direção do crescimento dos países. Eu comparei com os países que estão brigando pela hegemonia tecnológica, né, Estados Unidos e China, e esses países têm uma curva exponencial surgindo. Então, esse é o ponto principal, a gente olhar a tecnologia exponencial, efeito exponencial, como algo real na economia e, consequentemente, nas nossas vidas. Agora, só para fechar com o último ponto da humanização, que eu dediquei um tópico inteiro sobre isso no livro. E eu tive uma experiência muito legal em 2018, que eu participei de um festival chamado Burning Man, nos Estados Unidos, né? Um festival de contracultura, e que você vai para lá e não tem dinheiro circulando, você não pode usar dinheiro. Então, é uma economia que a gente pode dizer que já é desmonetizada, porque não tem capital. Você é no meio do deserto, tá, pessoal? Um deserto de Nevada. Então, a única coisa que você pode comprar é gelo, porque você vai morrer de calor, então você tem que comprar um pouquinho de gelo lá. Mas, fora isso, qualquer transação, ela é uma transação ponto a ponto. Eu até uso essa analogia no livro, também nas palestras, para dizer o seguinte: ali eu experimentei, na prática, o que é uma transação peer-to-peer, que é o que a gente faz com a tokenização, né? Quando você cria uma cripto, a minha cripto, a cripto da Daniela, e a gente troca, é uma relação peer-to-peer. E eu vivi isso no Burning Man. E vivendo aquilo ali dentro, eu entendi como essa economia tokenizada pode funcionar. E o outro ponto fundamental para a humanização é o seguinte, é que nessa uma semana a gente vive com todos os recursos que a gente leva para o meio do deserto. Então, a gente pode considerar que é uma economia abundante de recursos. Todo mundo tem o que precisa para viver durante uma semana. E aí as pessoas, elas agem diferente. O comportamento das pessoas, quando elas saem do ambiente de escassez, é outro. Então, eu foco nisso no livro. Eu vou dando fatores econômicos ali também para explicar isso, mas que, no fundo, é para dizer o seguinte: quanto mais abundância a tecnologia gera, mais humanizado o ser humano se torna. Perfeito. E agora eu vou passar uma pergunta para vocês dois, tá? E começando com a resposta da Daniela, né? Para que as pessoas consigam, né, evoluir em sinergia com essas novas tecnologias, é muito importante investir na humanização digital. E aí eu queria saber de vocês dois, né? Como trazer essa humanização, né? Como trazer o digital, de fato, para a vida das pessoas, e se a gente já tem aí alguns exemplos dessa humanização digital. Se vocês puderem, por favor, Daniela. Legal. Eu acho que tem uma preocupação também da galera que, assim, nossa, as máquinas vão ficar inteligentes, vão substituir a gente, todo um caos, assim. Vai mesmo, e um monte de coisa, um monte. Mas acho que ela não vai justamente naquilo que a gente é melhor, em ser humano, né? Então, por isso que a gente fala de soft skills, e o futuro do trabalho, o futuro da nossa existência está em a gente voltar e fazer o que a gente é melhor para fazer. A gente só faz coisas mais técnicas porque a Revolução Industrial obrigou a gente a ficar 8 horas de pé construindo alguma coisa. A gente não fazia isso antes. Então, a gente vai voltar lá também e vai começar a fazer coisas que a gente é melhor, né? Então, se relacionar,
a gente ter empatia com as outras pessoas, a gente ser criativo. Então, são coisas que, efetivamente, o ser humano é muito melhor. E a gente está tentando emprestar, então, essas características para as máquinas, para que elas possam ser mais humanizadas. Eu acho que a gente, assim, opinião pessoal, acho que está ruim ainda. Eu acho... Não sei, acho chatíssimo interagir com o chatbot, por enquanto. Acho chatíssimo aqueles caras que têm no telefone. Oi, eu posso te ajudar agora? Fale o que você quer. Aí você fala, não entendi. Aí você, não entendi. Putz, chato, acho chato. Então, assim, eu não sei se eu já tenho bons exemplos, mas, obviamente, a gente vai cada vez mais deixar aquelas máquinas mais parecidas com seres humanos. Inclusive, o governo da Califórnia já obriga as empresas que atendem os consumidores a dizer se você está falando com um robô ou com uma pessoa, porque os robôs se passavam por pessoas e as pessoas ficavam achando que estavam com gente, mas estavam com robô. Então, agora já é obrigatório você avisar, este é um robô, você não está falando com uma pessoa. Então, acho que isso vai ser cada vez mais comum, mas eu ainda acho que está ruinzaço, assim, minha opinião pessoal, temos que melhorar bastante. Eu fico meio traumatizado quando eu recebo aquela ligação de número desconhecido, aí chega, olá, aí você fala, olá, esta é, eu falo, pô, mano, o cara veio na pegadinha só para, né, começar um papo aí com o robô e fazer a galera ensinar direito o robô, né, porque parece que não aprende. Eu não vou falar mal da Siri porque ela está me ouvindo aqui, ela vai me boicotar. Eduardo, eu queria saber de você, enfim, contra a Singularity, toda a pesquisa aí que tem dentro do universo de inteligência artificial, o que você enxerga desse ponto? Existe uma interseção muito interessante, eu já trabalhei em alguns projetos fazendo isso, que é da economia comportamental, né, que é a ciência comportamental, é como os seres humanos se comportam na economia, com inteligência artificial. Então, tem um conceito que a gente chama de modelagem econômica, que é modelagem baseada em agente. Então, os agentes econômicos somos todos nós. Só que, quando a gente modela a economia, todo mundo acha que o ser humano é 100% racional, né? Essa é uma premissa para o economista fazer um modelo. E aí, esse modelo baseado em agente é para você colocar o comportamento humano em um modelo econômico. Então, você começa a usar a inteligência artificial, já tem algumas ferramentas que fazem isso, para que esse agente digital ele se comporte não racionalmente como eu. Eu não sou 100% racional para tomar minhas decisões. Eu compro um monte de coisa que eu não preciso, né? Eu faço conta e, às vezes, invisto em coisas que é feeling, que não é 100% racional. Então, a economia comportamental se junta com a inteligência artificial para modelar isso de uma maneira mais precisa. E uma outra experiência interessante que eu tive é que eu fui beta tester do ChatGPT, né? Eu fui beta tester. E aí, coisa de 1 ano e meio atrás, eu perguntei lá no chat qual era o impacto da inteligência artificial no mundo. E a resposta foi tão boa, e eu achei tão humana, que hoje em dia eu uso ela em muitas palestras, porque a resposta foi que não se trata de inteligência artificial, mas da capacidade humana de gerenciar recursos em uma comunidade tecnológica inclusiva. Eu não poderia ter criado uma resposta mais humana que essa, porque, na minha visão, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de impacto na economia e na vida das pessoas. E muitas vezes o assunto fica sobre tecnologia e não é sobre isso. Então, quando eu perguntei isso para o ChatGPT e ele me deu essa resposta, eu achei mais humana que a minha, sinceramente. E é por isso que eu uso ela aí em muitas palestras. Não, essa tecnologia ela é realmente impressionante. Eu tive, né, assim, meu primeiro contato na semana passada e eu falei, cara, não é possível, deve ter alguém ali atrás escrevendo e me respondendo, porque vem assim com uma tamanha precisão. Eu perguntei, né, quem é Caco Grandino? Ela deu a minha capivara, assim, até o que eu fiz quando eu tinha 5 anos de idade ela sabia, mas enfim. De novo, pergunta para vocês dois. A gente falou de blockchain, a gente falou de Web3 e a gente falou de criptomoedas. E aí eu queria entrar um pouquinho agora no universo do metaverso. E aí, principalmente a Daniela, por ser futurista, eu queria que vocês passassem a visão de vocês do que vocês enxergam, né, das relações sociais e profissionais dentro do metaverso. Será que a gente vai comprar um óculos de realidade virtual ali, vai viver dentro disso eternamente, ou ela vai ser basicamente parte da nossa vida ali, social? Legal. Eu acho que, primeiro falar de metaverso, a gente está falando pra cacete do metaverso, mas
tem bem pouca tecnologia de metaverso, a real é essa. O metaverso explodiu nesse exato momento porque o Zuckerberg precisava de qualquer coisa para desviar a atenção do Facebook caindo. Então ele se apropriou, meta. Virei isso, meta. Aí é isso, viramos meta, pelo amor de Deus, é isso que vai me salvar, e ele virou a atenção de todo mundo para lá. Mas, na minha opinião, não era o momento certo de falar de metaverso, tentar trazer isso para o mainstream. A tecnologia está muito longe de chegar para todo mundo ainda, para ser barato, o óculos de comprar, de você não enjoar. Eu uso esse negócio por meia hora, eu saio de lá vomitando, eu fico super enjoada, não sei, enfim, vocês, mas eu fico... Ainda é ruim, a tecnologia é caríssima. E os números de usuários são super baixos, né? Tipo, Decentraland, mega famoso, lá tem, tipo, 15 mil usuários, nada. Assim, é ridículo, gente, é minúscula a quantidade de pessoas que tem lá dentro. Então, eu acho que, assim, ele vai, sem dúvida nenhuma, explodir, vai ser uma imensa tecnologia que a gente vai ter, mas eu acho que isso vai demorar pelo menos uns 20 aninhos aí para a gente virar isso mainstream, para estar todo mundo dentro desse rolê. E eu acho que aí sim, quando a gente tiver todo mundo a possibilidade de estar dentro desse rolê, eu acho que ele pode ser incrível para democratizar aulas, para eu visitar o Egito Antigo, para eu aprender um monte de coisa que eu não faria da minha vida, para eu ir até Paris, se eu nunca vou ter dinheiro para comprar uma passagem de avião, para conhecer o Louvre de perto, se eu não tenho a menor chance de entrar lá. Eu acho que assim, tem um monte de coisa incrível que a gente vai conseguir fazer efetivamente. Acho que a gente vai ter acesso, né? Então, se na vida real eu não consigo comprar uma camiseta da Supreme, porque custa $5.000, e meu avatar vai ter uma camiseta da Supreme, provavelmente a marca não vai mais existir, mas ninguém mais vai querer a Supreme quando o metaverso bombar. Mas, enfim, você vai ter, seu avatar vai ter a marca mais legal lá, então é muito legal, porque ele vai dar acesso para muita gente. E eu acho que a gente vai ter uma questão de ser uma tecnologia um pouco de escape também, meio jogador número 1, assim, aí você fica lá dentro para você curtir novos mundos, curtir novas realidades, que, lógico, vai ser incrível, vai ser mó legal, né? Por que não? Mas, por outro lado, também acho que a gente vai fazer isso por muito tempo e vai gastar muito dinheiro lá. Acho que a gente vai ter um share of pocket virtual com real. Eu acho que as novas gerações vão ser muito boas em saber o que é uma realidade, o que é outra, e acho que as gerações mais velhas, tipo eu, para trás, estamos ferrados, a gente vai questionar tudo, vai achar tudo um absurdo, vai falar que ridículo, não vai entender nada, vai se perder, vai precisar fazer rehab de metaverso e tal. Então, eu acho que vai ser super divertido. Mas eu acho que vai ter um monte de coisa positiva dentro disso também, mas eu super acredito que é uma imensa tecnologia que vai virar com certeza. Na minha opinião, assim, eu não conheço muito sobre o metaverso, mas o pouco que eu conheço, eu acredito que a maior curva de adoção que a gente vai ter realmente vai ser no lado dos games, né, que tem muito dessa conexão, a questão das skins, enfim, de você poder usar, de fato, a blockchain para poder, né, jogar. Eduardo, eu queria saber a tua opinião com relação a isso também. Beleza. Bom, primeiro que eu concordo com a Dani que tem uma questão ergonômica aí a ser vencida, né? Que provavelmente não será vencida por nós, será vencida talvez pela geração metaverso, né? Que é a geração de crianças hoje que está em algumas comunidades como Roblox ou Fortnite, que já enxergam isso aí como um metaverso e como os usuários disso do futuro, com as suas próprias transações econômicas, com as suas próprias moedas ali dentro. E tem uma parte muito interessante, que é a parte de simulação do mundo real lá dentro e, consequentemente, óbvio, da economia, né? Eu tenho um programa completo de economia exponencial na Singularity University, já estou falando aqui para vocês consultarem depois, lá, que eu trouxe alguns convidados de mercado, eu trouxe 2 para falar sobre metaverso, especificamente. Uma é a Rita Vu, da CNN, talvez alguns de vocês conheçam. A Rita Vu, ela casou no metaverso. Então, eu chamei ela para o meu programa, lá na Singularity, eu entrevistei ela, e eu coloco dentro do conceito econômico qual foi a experiência dela em casar no metaverso, como que ela vê descentralização, como que ela usa a certidão de casamento dela, que foi registrada no smart contract na Ethereum. Então, a gente fala sobre tudo isso no programa. Então, ela me trouxe uma visão muito de uso, assim, sabe? De algo que talvez seja numa comunidade pequena hoje, mas que ainda que já acontece com uma força muito grande. E o outro que eu trouxe foi o Marcel Saraiva, que ele é um diretor da NVIDIA, e todo mundo aqui que tem placa de vídeo já usou a NVIDIA. Ele é um cara que entra numa indústria e cria os Digital Twins, né, que são os gêmeos digitais para um ambiente de metaverso.
Então, ele tem um exemplo fantástico da NVIDIA, que é a digitalização de uma fábrica da BMW na Alemanha. Então, no ambiente do metaverso, você consegue entender como aquelas máquinas funcionam, como os trabalhadores ali dentro funcionam, e você consegue otimizar uma máquina e todo um processo fabril de uma maneira muito mais eficiente e barata. Uhum. Então, isso hoje está dentro de uma fábrica, só que daqui a pouco a gente vai estar simulando países inteiros, economias inteiras, o mundo inteiro simulado no metaverso. E aí a gente começa a entender a organização do mundo, e aí mais globalização, né? Tem uma analogia que eu gosto muito, que eu lembrei quando você estava falando, Dani, sobre globalização, que a fronteira hoje em dia, ela não é mais a fronteira física, né? A fronteira é digital. Então, o cara está fora da globalização, né? Quando ele é um excluído digital. Se ele é um incluído digital, ele já faz parte dessa globalização digital que se forma. E eu acho que o metaverso ele vai ter, sim, um papel importante nisso. A gente ainda está engateando, mas eu já vejo, dentro de algumas empresas, isso funcionando e trazendo muita otimização que seria impossível sem o metaverso. Perfeito. Galera, a gente está chegando ao final do nosso painel e eu queria deixar uma pergunta mais filosófica aqui para os nossos convidados, né? Se o mundo muda o tempo todo, seremos nós eternos novatos no futuro? É bonita essa pergunta, hein? Vale a reflexão aí de todo mundo. Estou vendo ali a ampulheta, todo mundo, a cabecinha rodando aqui. Mas vamos lá. O que vocês acham sobre isso? Seremos nós eternos novatos dentro desse futuro? Acho que com certeza, acho que eu falei sobre isso já, acho que não sei nada, aceitar isso, eu acho que aceita que dói menos, né? Acho que a lei daqui para frente aceita que dói menos, não fica tentando segurar tudo que vai acontecer. Talvez você não entenda o porquê está acontecendo agora, mas tem um monte de coisa empurrando para outras coisas virem. Então, para mim, sim, a gente não sabe nada, a gente tem que ir provando e testando tudo. Acho que a gente vira forever beta, né? Que é forever, para sempre, no estado de teste a partir de agora. O que der certo vai ficar, o que não der certo, a própria sociedade, a própria comunidade vai expelir e a gente vai jogar isso para o lado. Né? Então, acho que é meio por aí. Perfeito. No ambiente corporativo, a gente tem o termo, né, que é o lifelong learning, que é você aprender a vida inteira. Essa é a regra hoje em dia, né? Uhum. E para você aprender o tempo todo, você tem que se colocar numa cadeira de novato o tempo todo, porque você vai ser sempre novato em alguma coisa. Você vai estar sempre aprendendo uma coisa nova. Então, eu acho que isso é um imperativo hoje e como habilidade ou modelo mental, eu costumo fazer uma comparação, para quem gosta de IA aqui, com um modelo que a gente chama, uma forma, na verdade, né, de modelar uma inteligência artificial, que é modelless, né, que é um modelo sem modelo. Uma coisa até difícil de imaginar, né? Como é que você modela alguma coisa sem um modelo? E, basicamente, é quando você vai testando e encontrando os caminhos mais interessantes ali. E eu acho que o modelo mental da gente hoje é esse. Ele não é um modelo, é modelless. Uhum. Você tem que ter flexibilidade para o tempo todo estar colocando coisa nova na sua mente e se sentir confortável com isso. E também tem, acho que, a questão da nossa capacidade de adaptação e de eterna evolução, né? A gente precisa sempre se aprimorar, se atualizar. E é até engraçado você fazer um paralelo, né? Quando você pega uma criança, sei lá, de 5, 6 anos, ela tem, às vezes, muito mais familiaridade do que nós, que a gente tem uma idade mais avançada, com novas tecnologias. E você fala, meu Deus, cara, como, né? Como essa criança já nasceu com isso na cabeça, mas é porque as novas gerações elas já estão dentro desse universo, elas têm realmente mais facilidade em aprender. Gente, queria agradecer de verdade a presença de vocês, super importante esse debate aqui, também toda a nossa galera aqui, né, super atenta ao nosso painel. E aí eu queria fazer um convite a vocês, né, para fazer o recado final, deixar as redes sociais de vocês, ou para a galera conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um de vocês. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, o evento aqui lindo, adorei participar. Quem quiser saber um pouco mais de economia exponencial, meu livro está na Amazon, e a gente tem um programa na Singularity University Brasil, que é uma trilha completa com todos os convidados, alguns que eu mencionei aqui, que mostra como a economia, as empresas, as carreiras
estão mudando hoje em dia. Então, e minhas redes sociais, @EduIbrahim, ou Eduardo Ibrahim, vocês vão me achar fácil aí, Google, LinkedIn e tudo. Obrigado, pessoal. Bom, obrigada também, pessoal. Obrigada pela atenção toda de vocês. E parabéns, acho que vocês estão aqui, parece bastante gente, mas acho que vocês são, assim, sem dúvida nenhuma, os primeiros a estar olhando para essa revolução toda. Eu sei que até pode parecer bastante gente, eu sei que vocês estão conectados com a comunidade global, mas ainda é muito pouca gente que entende desse assunto, que está vendo isso. Então, vocês que estão trilhando esse caminho, vocês que estão ditando as regras do que vai acontecer. Então, acho que o papel de vocês é muito importante. É muito importante a ética, é muito importante o papel de todos vocês que estão desenhando tudo isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, quiserem fazer alguma coisa, pode mandar lá no meu Insta, que é o meu nome, @Daniela Kleiman, com K. E, enfim, fiquem à vontade. Obrigada aí por terem me escutado. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo por esse painel. Galera, eu queria que vocês agradecessem aqui os nossos convidados com uma salva de palmas. Muito obrigado.